de haver disposição para mudar. Sair do ego, do saber para largar, disposição para seguir, para ceder, para pensar sobre o teu futuro. Não adianta só prever, sem noção do seu passado é até bobo parecer. Transformar em movimento e criativo é sobre ser o novo ouro, é ser quem é disposição para perceber. Uma pergunta que sempre pipocou na minha cabeça é: por que temos tanto medo do julgamento? E qual é o preço que pagamos por não saber reconhecer, escutar e comunicar a nossa autenticidade? O que está vivo dentro de cada um de nós. Isso quer dizer o nosso atrativo pessoal irresistível. Nesses 10 anos atuando com diálogos e também observando o meu próprio processo de autoconhecimento, eu percebi que a autenticidade e Borogodó andam juntos. Então hoje eu tô aqui para trazer para vocês algumas reflexões e também contar o que eu descobri até agora. O primeiro convite que eu quero fazer é para a gente pensar como anda a qualidade das nossas relações. E quando eu falo relações, eu tô falando da nossa relação com a gente, com o outro, com as pessoas que estão à nossa volta, que a gente interage no dia a dia, e também a nossa relação enquanto sociedade com o planeta. Uma conclusão que podemos chegar é que essas relações andam, em sua maioria, insustentáveis. E eu acredito que essa insustentabilidade vem do nosso piloto automático. Isso quer dizer, não estamos acostumados a criar momentos de interrupção, a olhar para a nossa relação, para as nossas relações com curiosidade, e aí acabamos entrando nesse looping, né? Nesse ciclo do agir sem ter consciência, sem ter clareza do que é importante para mim e porque eu estou adotando determinada estratégia na minha vida, na minha história. O Marshall Rosenberg, que foi quem sistematizou a comunicação não violenta, ele conta pra gente que fomos construídos, né, tanto se a gente parar para observar a nossa construção familiar, cultural e até histórica, com uma comunicação alienante da vida. O que isso quer dizer? Eu me comunico, eu interajo com o mundo, com as pessoas, numa dinâmica cheia de rótulos, julgamentos, avaliações, entro na dicotomia e aí eu começo a reagir muito mais do que agir. Eu reajo aos impulsos, eu tomo decisões e escolho estratégias muito mais focadas no que esperam de mim ou no que eu acredito que eu tenho que fazer, do que entrar no movimento de olhar para o meu coração. Isso quer dizer, o que realmente é importante para mim? O que pulsa dentro de mim? Então, nessa dinâmica, a gente acaba adotando estratégias que não são autênticas. A gente acaba muitas vezes não conseguindo expressar para o outro o que é importante para a gente. E quando a gente fala da nossa relação com o planeta, a gente pode perceber que consumimos muito mais do que o planeta pode nos dar. E essa relação que a gente tem com o planeta, além das relações que a gente constrói todos os dias, a gente pode perceber que a gente está errando em alguma coisa. Não está sendo sustentável esse tipo de relacionamento que a gente anda construindo. E eu acredito, como eu falei para vocês, que isso acontece por uma falta de presença, uma falta de escuta. Se eu não consigo escutar o que habita em mim, eu não crio condições para escutar o que está vivo no outro. O Marshall Rosenberg, o sistematizador da comunicação não violenta, ele nos conta que fomos ensinados a nos comunicar através de uma comunicação alienante da vida. E o que seria isso? Uma comunicação muito mais focada no outro e repleta de julgamentos, avaliações, interpretações, entrar na dicotomia do certo e errado, o bem e o mal. Essa dinâmica relacional, essa forma de comunicar que a gente anda adotando, acaba nos colocando num lugar de adoecimento. Uma pesquisa realizada pelo Fórum Econômico Mundial nos conta que mais da metade da população brasileira percebeu piora na saúde emocional e mental nesse período de pandemia, principalmente porque não soube expressar o que gostaria de dizer para outra pessoa. Uma dificuldade muito grande de se fazer entender.
E aí eu te pergunto, né, quando eu fiz essa primeira pergunta sobre as nossas relações, se eu não consigo entender o que está vivo em mim, o que é importante para mim e qual é a estratégia que condiz com isso que pulsa em mim, como eu vou comunicar isso para o outro? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se fazer entender e entra nesse lugar de piora da nossa saúde mental e emocional porque não sabemos o que queremos expressar. Não sabemos de que forma expressar essa nossa autenticidade. E aí o Marshall, ele, a partir desse olhar, dessa comunicação alienante da vida, ele coloca que essa comunicação tem como fundamento a hierarquia e a dominação, essa lógica, no sentido de que eu me relaciono buscando ter poder sobre o outro. Então é a lógica do controle, né? Eu quero ter controle sobre a minha vida, eu quero ter controle sobre o outro e eu também quero ter controle sobre o planeta. E acredito que esse controle leva a gente para uma falta de escuta. Então eu não consigo escutar o que está dentro de mim, eu não consigo escutar o outro e eu não consigo escutar o planeta. E aí, por não criar esses momentos de interrupção, por não conseguir me conectar com o que pulsa em mim, no outro, no planeta, no sistema, eu acabo entrando e adotando na minha vida um padrão automático, o piloto automático, a reação. Eu não consigo ir para a ação, mas eu vou reagindo aos gatilhos e estímulos da minha volta. Então, se a gente para observar essa comunicação alienante, o preço que pagamos, eu queria fazer essa outra pergunta para vocês, né? Quantas vezes a gente adota estratégias ou toma algumas direções na nossa vida pelo tenho que? Eu tenho que estar naquela reunião de Zoom, eu tenho que ser uma excelente profissional, eu tenho que ser uma excelente mãe ou pai, eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que... Quanto a gente acaba deixando o tenho que comandar a nossa vida? E quando eu falo no tenho que, eu vou muito mais para um lugar de atender expectativas da minha família, do meu companheiro ou companheira, das pessoas que trabalham comigo, da própria sociedade, as expectativas que a sociedade tem em relação ao ser homem ou ser mulher. E nesse lugar eu deixo de entrar em contato com o que é importante para mim. Eu silencio o que vive em mim. Eu não consigo reconhecer da visibilidade aos meus sentimentos e necessidades. É aquela coisa do engolir sapo, né? Eu não falo, não me expresso porque eu tenho medo do julgamento do outro, tenho medo do dano que aquilo pode causar. Eu olho o conflito como algo negativo. E aí eu me silencio e não expresso, não coloco no mundo a minha autenticidade. Então, quanto a gente menos percebe, a gente entra nesse piloto automático e acaba reagindo e adotando na vida posturas depreciativas. Eu me prendo ao medo e entro na autocrítica ou na crítica, no autojulgamento ou no julgamento. E assim a gente vai adoecendo enquanto sociedade, adoecendo enquanto um ser que aí está buscando desenvolver a sua história, a sua trajetória e não adotando caminhos que conversam com o que pulsa dentro de cada um de nós. Eu acredito que para a gente transformar isso, a primeira coisa é aprender a criar espaços de interrupção. Então, quando eu consigo parar e entrar nesse espaço de interrupção e curiosidade, eu começo a perceber o que é realmente importante para mim? Qual é a necessidade que existe diante dessa situação ou dessa escolha que eu tenho que fazer? E qual é a estratégia que eu posso adotar que vai realmente condizer, vai conversar com o meu coração? Qual é a estratégia que expressa a minha autenticidade? E contando um pouquinho para vocês da minha experiência, eu sou formada em Direito. Então eu fui buscar a graduação em Direito porque eu sempre tive muita curiosidade em relação ao conflito. E para mim foi muito curioso porque eu fui parar num lugar onde o julgamento é a regra. E nessa minha relação com o universo jurídico, eu tive a oportunidade de entrar em contato com diversas realidades.
e também escutar diversas histórias. Eu tive a oportunidade de conhecer as práticas restaurativas, os círculos de construção de paz, que me apoiaram a entender que a autenticidade está em você conseguir expressar o que é importante para você. É você conseguir construir diálogos corajosos. É você ter uma oportunidade dentro do seu ambiente de trabalho, da tua dinâmica familiar, de criar espaços de segurança e acolhimento para poder colocar para o outro como você sente o que é importante para você, sem esse medo do julgamento. E depois de ter essa experiência incrível, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de penitenciárias, também com adolescentes que estavam cumprindo alguma medida socioeducativa. Depois, nesse meu caminhar dentro do ambiente jurídico, também tive a oportunidade de estar na Defensoria Pública, então lidar com muitas dinâmicas relacionais. Eu tive esse grande insight, esse grande ahá de perceber que a verdadeira justiça é construída por nós e para nós. Então, a verdadeira justiça, a verdadeira construção de pontes nos relacionamentos, ela acontece quando conseguimos construir espaços de segurança, acolhimento, onde cada um tenha a coragem, e aí agir com o coração, a origem da palavra coragem, o significado da palavra coragem é agir com o coração. Então, onde as pessoas tenham a coragem, consigam agir com o coração e expressar a tua autenticidade. Depois desse meu caminhar no universo jurídico, eu passei por um momento que foi um momento de caos e eu sou muito grata ao caos. Eu sempre falo para as pessoas que estão nas jornadas comigo de comunicação não violenta que o caos é uma grande oportunidade, onde eu comecei a perceber que muitas das estratégias que eu adotava, escolhas que eu estava fazendo na minha vida, estavam muito relacionadas ao tenho que. O caos era fruto de uma grande incoerência. Eu não estava conseguindo escutar o que estava dentro do meu coração, mas sim tomando decisões e direcionando a minha vida, buscando atender as expectativas das outras pessoas e da sociedade. E foi nesse caos que eu resolvi voltar a atuar com as práticas restaurativas e conheci a comunicação não violenta. E quando eu conheci a comunicação não violenta, eu tive a oportunidade de voltar a entrar em contato com pessoas e construir esses espaços de diálogos corajosos. E pude perceber, na minha história pessoal, que o que realmente estava vivo em mim é esse desejo de construir pontes com pessoas. Trazendo o meu exemplo da minha vida, pessoal, quando eu percebi o que eu estava fazendo pelo tenho que e resolvi escolher, isso é, ter autonomia, autenticidade, fazer o que fazia meu coração pulsar, eu consegui colocar o meu atrativo pessoal irresistível no mundo. Porque quando eu falo de comunicação não violenta, quando eu falo de justiça restaurativa, quando eu falo de cultura de paz nos mais diversos contextos, eu sinto aquele não é só o frio na barriga, mas o meu coração pulsa porque é algo que vive em mim e que eu acredito. Quando a gente fala de autenticidade, do nosso atrativo pessoal irresistível, eu percebo que ele está muito conectado à forma como a gente coloca o que vibra em cada um de nós no mundo. E quando a gente tem a clareza disso, fica muito mais fácil se conectar com o que está vivo na outra pessoa. Fica muito mais fácil a gente construir espaços onde o diálogo é corajoso, onde o conflito ele não é visto como algo negativo, mas sim uma possibilidade de transformação, de crescimento, de inovação. A partir das divergências, podemos criar novas visões e novas percepções. E não só falando do meu processo de autoconhecimento, onde eu percebi que quando eu comecei a compreender e a escutar o que estava vivo no meu coração, eu consegui transmitir isso para as pessoas, eu consegui colocar no mundo o meu borogodó. Foi muito interessante também começar a perceber o quanto esse momento de interrupção, essas pausas onde o convite é olhar o que é importante para você, saber comunicar isso para as pessoas. E quando eu comecei a perceber nas pessoas que participam das jornadas e dos grupos de escuta empática que eu realizo hoje, e até dentro das próprias organizações, quando a gente consegue construir esses espaços de acolhimento e segurança,
a gente vê a mágica acontecer. Isso é a coragem de colocar no mundo a sua autenticidade. A coragem de conseguir expressar a sua humanidade, a sua vulnerabilidade e entrar em contato com o que está vivo, com a humanidade do outro, né? Construir realmente relações onde a empatia ela está presente, porque eu me conecto com a pessoa que está conversando comigo, eu me conecto com a minha equipe. Eu saio dessa lógica da hierarquia e dominação e entro na lógica da cooperação. Então, quando desenvolvemos consciência e presença nesse grande laboratório chamado vida, a gente consegue ter coerência e adotar estratégias que realmente conversem com o nosso coração. Adotar estratégias onde os corações se comunicam e constroem possibilidades juntos. Então, eu acredito que ter uma comunicação autêntica é compreender e saber transmitir o que é importante para cada um de nós. É conseguir comunicar através do nosso olhar o que pulsa no nosso coração. E aí eu queria encerrar esse papo trazendo uma reflexão do Paulo Coelho, que conversa totalmente com a autenticidade borogodó. Paulo Coelho nos conta que liberdade é sentir o que o seu coração deseja, independente da opinião dos outros. Então, o que eu desejo para todos nós é vamos escutar mais o nosso coração, botar o nosso borogodó no mundo e transformar realidades que hoje se apresentam insustentáveis. Muito obrigada.